delegaram aí para a equipe dos domingos da manhã, estarmos com vocês e louvarmos ao Senhor, conduzirmos esse culto. E estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, unidos, como todos os domingos pela manhã, e agradecendo por essa oportunidade. Queridos, eu já vou iniciar agora a palavra. Já pode colocar aí, é Mateus 4, 18 a 22. E hoje eu tenho não é cola não, tá, gente? Eu sou professora, então eu tenho um planejamento. Não adianta que o professor trabalha com planejamento. Quem é professor sabe. Então eu queria compartilhar com vocês hoje, justamente sobre o nosso chamado. Eu creio que a maioria, ou todos que estão aqui, já aceitaram o Senhor e têm entendimento que temos um chamado. Quando Ele nos chama e nós atendemos a esse chamado, existe um propósito dEle para as nossas vidas que é sempre perfeito. E a minha pergunta para iniciarmos é: como nós estamos refletindo Jesus para as pessoas? A palavra diz que Ele nos chamou para sermos sal e luz, ou seja, para fazermos uma diferença. E as pessoas vão conhecer Jesus através de nós, ou seja, do reflexo da vida dEle na nossa vida. E como nós estamos refletindo o nosso Jesus para as pessoas que estão ao nosso entorno? Nós sabemos que nós fomos chamados, e cada um tem um chamado especial, específico. Mas todos também temos um chamado meio que padrão para todo cristão. O primeiro que é para a salvação, o principal deles. Fomos chamados para a vida eterna. Cristo se entregou por nós e somos gratos por isso. E também fomos chamados para anunciar o reino dele. Não o reino dos céus, que é o porvir, após a nossa morte ou a vinda dele. A gente não sabe, quem está aqui não sabe o que vai acontecer primeiro, Vamos estar com ele um dia, mas a ordem a gente não sabe. Mas o reino de Deus mesmo aqui na terra, para falarmos com as pessoas, E temos duas formas de fazer isso, de anunciar o reino de Deus: através da palavra, dos estudos, e através do manifestar dele nas nossas vidas. As duas formas são importantes. Anunciar a palavra de Deus, falar dessa palavra é importante porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas precisam ter fé. Mas a fé também ela é gerada através das manifestações que vemos de Deus. Todo mundo já viu um milagre, ou já presenciou um milagre, ou já ouviu, conhece uma pessoa. Isso é importante para fortalecer a nossa fé. A palavra desperta a fé em nós, mas as obras, os milagres, o mover de Deus na nossa vida, isso nos anima, nos alimenta a cada dia, alimenta a nossa fé. Então, tanto pregar a palavra do Senhor, quanto as manifestações do Senhor através da nossa vida são importantes para nós refletirmos esse Jesus para quem está ao nosso entorno. Não é verdade? Então vamos lá, Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Estudando, você tiver a oportunidade de estudar um pouco mais em casa sobre o chamado dos discípulos. Aqui só são de 4, foram 12. Mas vocês vão ver que eles já conheciam Jesus. O ministério de Jesus já havia começado.
Eles já haviam presenciado e ouvido dos milagres, dos ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus os chamou, eles já tinham conhecimento de quem era Jesus. A fé já tinha se despertado nele, eles já acompanhavam Jesus. E quando Jesus os chamou, a palavra diz que imediatamente eles o seguiram. Quem segue desconhecido? Só louco, né? Então as pessoas precisam, primeiro, conhecer quem é Jesus. Conhecer Jesus, para se disporem a segui-lo. Dificilmente, claro, existem casos excepcionais que as pessoas são tocadas num primeiro contato com Jesus e entregam suas vidas. Mas, via de regra, as pessoas, vão se chegando, vão ouvindo a palavra, vão vendo um testemunho, ouvindo um outro testemunho, vão vivenciando os testemunhos em sua vida, e a fé é gerada nos seus corações e elas se entregam a Jesus. Então, os discípulos, foi a mesma coisa. Eles viram, eles acompanharam, eles observavam Jesus, assim como nós somos observados. E quando houve o convite, o chamado de Jesus, eles imediatamente se dispuseram a segui-lo. E aí a palavra também diz que eles deixaram família, barco, o barco era o trabalho, era o sustento deles. Junto com isso, eles deixaram também, com certeza, o conforto das suas casas, a segurança de um lar. Traçando um paralelo para hoje, via de regra não é isso que Jesus nos pede, que abandonemos as nossas famílias. Muito pelo contrário, nós temos uma família para cuidar. Somos responsáveis pelas pessoas que Deus nos confiou. Somos responsáveis pelo trabalho que Deus nos confiou, por tudo que Ele nos deu. Mas aqui é uma representação de confiança plena, de não depositar, de saber que não é nas coisas materiais, não é no conforto, não é naquilo que nos traz segurança, que realmente temos que pautar a nossa vida. Nós temos que nos lançar pela nossa fé, crendo em tudo aquilo que ouvimos, que lemos, que sabemos que Jesus é e tem para a gente, nos lançarmos em segui-lo, sem reservas. Dá medo? Muitas vezes. Dá insegurança? Com certeza. Com certeza. Mas muitas vezes nós fazemos planos, achamos que temos tudo organizadinho na nossa vida. Às vezes a criança nasce, o pai e a mãe já começam a fazer uma poupança, faz planos, que ele vai fazer uma faculdade com aquele dinheiro, que ele vai seguir a profissão da família, ou vai seguir uma profissão do sonho que o pai e a mãe tiveram e não puderam seguir. Mas nem sempre isso acontece. Não é verdade? Os caminhos mudam, as pessoas têm suas próprias opiniões, o dia a dia às vezes acontecem coisas que fazem a gente precisa modificar os nossos planos. Então a melhor coisa é colocar a nossa vida, sermos organizados sim, mas colocarmos os nossos planos no caminhar junto com Jesus, porque os planos dele são perfeitos. E os planos dele não nos decepcionam. Podemos não entender em alguns momentos, mas os planos do Senhor não nos decepcionam. Eles são perfeitos. Diz em Provérbios 19:21, não precisa nem abrir. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O Senhor, Ele concede sim os desejos do nosso coração, mas Ele também tem um compromisso com o propósito dEle. Quando nós nos alinhamos os nossos propósitos com os propósitos do Senhor, o que Ele tem para nós, e cada um de nós sabemos o que Ele tem para cada um de nós, é certeza de um propósito que vai ser alcançado, porque Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está nos ensinando como ensinava os discípulos, nos instruindo, nos fortalecendo. E Jesus, sabendo que os discípulos eles eram humanos como nós atendemos ao chamado do Senhor, eles também atenderam. E aí, como é que faz daí para frente? Era só andar com Jesus?
Não, eles tinham que aprender. Porque Jesus sabia que haveria o dia, chegaria o dia, que ele morreria, que ele voltaria ao Pai. E a obra dele aqui precisava continuar. Então, por isso, ele chamou os discípulos para começarem essa obra que até hoje também foi nos confiada. Pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos conheçam os benefícios da salvação. E aí, como fazer? Ele trouxe os discípulos para perto deles e ensinava-os. Eles continuaram escutando as palavras do Mestre. O Senhor os instruía bem próximo a Ele. Eles ouviam Jesus e andavam com Jesus. Eles conversavam com Jesus. Eles estavam sendo preparados. E nós, como fazemos? Não temos Jesus fisicamente do nosso lado, mas temos a palavra que Ele nos deixou. Temos o Espírito Santo para nos instruir. Não estamos sós. A palavra dele nos diz isso, que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. Então nós temos Jesus andando conosco também. Nós temos Jesus nos instruindo. Houve uma pregação um dia de quarta-feira, que o pastor Wesley estava aqui, e ele falou uma coisa muito interessante. Nós, às vezes, começamos a orar ao Senhor, falar, e a gente não para escutar a resposta. Conversar é falar e ouvir. E às vezes, também queremos ouvir do nosso jeito. Nem sempre Jesus vai falar da mesma forma com um. Nem sempre não, Ele nunca fala, né? Igual com um, igual com o outro. Nós temos a palavra para nos guiar, mas temos também uma palavra de um irmão, uma mensagem que é feita aqui nesse altar, uma canção, um texto que nós lemos, um livro, temos muitos bons livros. E ali nós temos que estar atentos, porque Jesus pode nos responder, pode falar conosco em vários momentos do nosso dia. Se estamos vivos, se estamos respirando, se o nosso cérebro está funcionando, temos a capacidade de nos comunicar com Jesus todo momento dos nossos dias. Precisamos o quê? Estar atentos para isso. E aí, em vários momentos, os discípulos com certeza tiveram medo. E eles recorriam a Jesus. Tem a palavra, né, que quando Jesus chama Pedro para andar sobre o mar, e ele vai. Quando ele tem medo, o que acontece? Ele afunda. Mas Jesus fala com ele, que era ele, que ele não precisava ter medo. Então os discípulos, eles não eram diferentes de nós. Eles tinham medo, eles tinham necessidades, eles precisavam aprender de Jesus, eles precisavam conviver com Jesus para estarem prontos para anunciar esse evangelho, para continuar. E pode parecer às vezes que para eles também foi mais fácil, além de estar com Jesus, mas não foi não, gente. Era um período em que eles eram considerados perturbadores da ordem. Jesus, ele era considerado como aquele que estava transgredindo a lei da religião. Jesus conhecia muito bem a religião judaica, ele foi criado. Ele conhecia, mas ele mesmo diz, ele não estava ali para transgredir a lei. Ele estava ali, na verdade, para cumpri-la. Mas ele foi visto como alguém que estava perturbando, que estava causando problemas, tanto para a sociedade como para a religião, né, daquele local. E ainda assim os discípulos os seguiram. Tanto que eles foram perseguidos. Jesus foi crucificado. Os discípulos, em sua maioria, não tiveram uma morte tranquila, suave, não morreram de velhice. Foram perseguidos. Após a morte de Jesus, os cristãos continuaram sendo perseguidos, né? Teve lá Coliseu, os leões. Então, na época de Jesus, não era mais fácil não, gente. E hoje, o que a gente tem hoje? A
a gente tem um país que até o momento ele é livre, a gente pode falar de Jesus, a gente pode congregar como estamos aqui, temos direito ao culto garantido em lei. Estou falando de Brasil, tem país que não tem. E ainda assim, muitas vezes, colocamos empecilho para vir à casa de Deus, para estudar a palavra, para seguir. Eu não estou falando que é fácil, mas nós temos um histórico, nós temos a Bíblia já registrada, compilada, né? Em todos esses livros, está tudo aqui juntinho. Eles não tinham, os apóstolos não tinham isso. Eles tinham que ter fé mesmo naquilo que eles estavam ouvindo e vendo de Jesus. Antes de nós, tiveram homens e mulheres que pagaram preço com suas vidas. E nós podemos hoje estudar a história deles, né? Os testemunhos, tudo aquilo que eles fizeram. Quantos de nós aqui somos fruto da oração de alguém que investiu na nossa vida? Acho que a maioria, né? E continuamos investindo na vida de outras pessoas. Então não tem essa de foi mais fácil, foi mais difícil. Nunca é fácil. Seguir Jesus nunca é fácil. Deus já disse lá para Moisés, para Josué: esforça-te, né? Eu sou contigo. Ser corajoso. Jesus, no Novo Testamento, diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em momento nenhum diz que é fácil, mas em todo momento Jesus está presente. E quando ele, já sabendo ali que iria aos céus após sua morte, o que ele fez? Ele avisou aos seus discípulos, ele tranquilizou, se podemos dizer assim, que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Então nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Se você disse sim para Jesus, você não está só. Lembra, Jesus trouxe os discípulos para próximo dele. E nós devemos andar também próximos dele, buscar essa proximidade com o Senhor. E às vezes, se você não tem muito clareza daquilo que Jesus tem para você, primeiro é o que eu falei, a salvação. Primeiro, o benefício de se aceitar Jesus. E aí nós temos o propósito dele, que é levar para as outras pessoas essa mesma palavra. E se você não tem consciência, pergunta ao Senhor. É com Ele que você tem que falar: Jesus, o que você quer de mim? Eu vou falar, mas como? Quais serão as oportunidades? Para ter oportunidade, você também tem que estar preparado. Quando o bispo falou que nós estaríamos aqui hoje, representando, não é fácil não, queridos. Representar os bispos não é fácil não. Estar aqui falando com vocês, porque como eu falei, eu sou professora, mas ensinar secularmente é muito diferente do que alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Eu não estou falando por mim, eu estou falando de Jesus, por Jesus. Por isso que nós temos que ter o cuidado do que nós estamos refletindo. Nós não estamos só representando a nós, a nossa imagem aonde nós vamos. Nós estamos levando Jesus conosco. E o que você quer que as pessoas pensem de Jesus? Eu não me importo nem o que pense muito de mim. Lógico que a gente gosta de ser bem visto, né? Mas o que vocês esperam, querem que as pessoas vejam de Jesus em você? As pessoas olhem para a gente e digam: seguir Jesus é legal. Pode não ser fácil, mas é bom, tem recompensa. Ou, não sei se é muito bom não. Por isso que a gente precisa ter bom ânimo sempre, porque as dificuldades virão, mas a gente sempre precisa, em todo momento, apesar de dificuldade, não estou falando que é fácil, manter o bom ânimo, porque isso é um testemunho. Opa, está difícil para ele, mas ele não desanima, ele continua seguindo esse Jesus,
tem alguma coisa de bom aí nesse Jesus. Ele não cai, ele balança, mas ele não cai, ele está firme, ele tem testemunho para contar, ele tem vitória, ele não se abate. Então é isso que a gente tem que pensar, se a gente está refletindo Jesus. E ele disse para os discípulos, durante as instruções, que aquele que o amava, e os discípulos amavam Jesus, fariam as mesmas obras que ele, ou maiores ainda. Então ele capacitou os discípulos e nos capacitou para fazermos as mesmas obras que ele. O que Jesus fazia? Jesus andava, Jesus falava a palavra do Senhor, ele orava, os enfermos eram curados, ele libertava os endemoniados, ele libertava os cativos, e ele transmitiu isso para nós também. Ele nos delegou tudo isso. Só que às vezes a gente esmorece. E não é... Irmãos, fraqueza não é pecado. Fraqueza é condição humana. O que nós fazemos no momento de fraqueza que nos difere de quem está no mundo, de quem conhece Jesus e de quem não conhece. Pedro negou Jesus, mas ele era um homem de caráter. Provavelmente não, certamente, ele era um trabalhador, um homem digno, responsável, firme. A gente vê que ele era um cara firme nas suas posições, mas ele negou Jesus porque ele teve medo, porque ele ia ser perseguido também. Só que ele não permaneceu com medo. Depois ele retornou ao seu caminhar, continuou o seu ministério e foi até o fim. E ele foi martirizado, ele não morreu de velhice, mas ele não desistiu. E aí Jesus nem estava mais com ele, mas ele foi até o fim, morreu por amor a Jesus. Tomé, ele não creu na ressurreição. Desde de Isaías já vinha se falando que ele ia ressuscitar. Jesus mesmo falou que morreria, mas retornaria. Tomé estava lá. Quando ele teve a notícia que Jesus ressuscitou, ele acreditou? Não. Ele precisou ver Jesus. Aí Jesus fala com ele, né? Que ele precisou ver para crer, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele levou um toco ali de Jesus bonito, né? Mas ele também voltou, falou, opa, é Jesus mesmo. Ele escutou aquela voz que muitas vezes era de amor, mas de autoridade também, e falou, deixa eu me acertar. Então, queridos, dificuldade, fraqueza, limitações são questões humanas e a Bíblia não esconde a humanidade de nenhum dos servos, homens e mulheres de Deus que erraram. Muito pelo contrário, está ali para a gente também saber que a gente pode errar. Mas o que a gente faz depois que erra? O que a gente vai fazer com esse erro? Vai ficar insistindo nele? Vai ficar chorando o que perdeu? Ou vai levantar e seguir em frente, retomar o caminho, retomar o propósito e seguir? O que nós vamos fazer com isso? E aí a gente teve Judas, que também teve essa oportunidade. Mas ele precisava trair Jesus para cumprir o propósito. Só que o Judas não era só traidor, gente, ele era ladrão também. Naquela passagem que fala que Maria derramou óleo, ele, né, os discípulos falam, os fariseus também, né? Podia ter abençoado os pobres. E lá diz que Judas dizia isso porque ele era ladrão. Não é possível que em nenhum momento ele andando com Jesus ali lado a lado, ele não teve oportunidade de se arrepender, de ser ladrão. Mas Jesus, ele não força ninguém a nada. Ele convida, ele apresenta, tudo em amor. E cabe a nós respondermos sim ou não. Cada um de nós é responsável. E seremos no final de tudo, né? Seremos cobrados, cada um por si. Por isso que é importante nós orarmos pela nossa família, pelos nossos amigos,
Porque por mais que nós os amemos, nós não poderemos responder por eles. Cada um vai ter que responder por si. E às vezes, como eu disse, a gente fraqueja sim. A gente tem dificuldade. A gente coloca às vezes a dificuldade. E às vezes, sem querer, por conta do dia a dia, negligenciamos a leitura, negligenciamos a comunhão. Querido, Jesus trouxe os discípulos para perto deles e os discípulos viviam também entre si, em comunhão. Então não tem essa história de eu sozinho sigo Jesus de casa. Eu sozinho, você em casa, você tem que fechar a porta do seu quarto e orar para você ter um secreto ali, uma intimidade com Deus. Mas em todo momento, Jesus não estava sozinho não, só quando ele se retirava para orar. Então por que nós vamos andar sozinhos? Se nós temos uma igreja, se nós temos uma família que nos acolhe, temos irmãos que estão conosco. Então, vocês vejam que desde o início, Jesus vai ensinando os discípulos não andarem sozinhos, estudarem a palavra, manifestar o poder de Deus na terra, para que as pessoas tenham testemunho do que é Jesus, do que Jesus é capaz, porque a gente tem que estar preocupado em primeiro lugar com a nossa salvação, sim. Mas quem, irmãos, não tem essa fé ainda firmada, um testemunho, um bom exemplo, isso chama a atenção das pessoas. Isso chama, isso agrega valor ao que as pessoas estão vendo de nós. Para a gente que já é mais maduro, já tem conhecimento, a gente sabe que o foco é andar nos caminhos de Jesus, é pregar a sua palavra, cumprir o nosso ministério. Mas a gente também, em alguns momentos de sufoco, Jesus, socorro, tal situação, e Jesus também nos socorre. E com certeza, quando isso acontece, a nossa fé não é ativada, gente. Quando a gente recebe uma resposta, a gente vai começar aí campanha de Daniel, 21 dias. Todos os anos a gente vê vários e vários irmãos dando testemunho da campanha de Daniel. Então você se esforce aí para estar conosco nesses dias. Começa dia 11. Aos domingos teremos unção com óleo. E aí na saída você pode até pegar a sua cartela, quem ainda não tem, para já começar se preparando. Lógico que isso fortalece a nossa fé também, que já somos firmados. Imagina para quem não é. Não é verdade? Mas às vezes, como eu falei, nós temos algumas dificuldades para nos mantermos no caminho. E não nos damos conta disso. Hoje é um domingo de ceia. Eu não sei para vocês, mas para mim, ninguém me falou isso, tá? Eu não vi em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho comigo há muitos anos, também não sei como começou. Quando fala que é ceia, o dia da ceia, eu me vejo numa mesa. Isso foi criado no nosso subconsciente pelo que a gente vê de filme e escuta, tudo bem. Mas para mim eu me vejo mesmo sentando à mesa com Jesus. Os discípulos estão lá também, tá? Mas o principal, Jesus está ali. Como é que eu vou sentar à mesa com Jesus sem estar pronta? A gente lava as mãos, naquela época lavava-se os pés também, né? Porque é por causa da poeira, para se assentar à mesa com Jesus. E aí eu gostaria que hoje, aproveitando esse dia de ceia, que nós fizéssemos essa reflexão. Como estamos refletindo Jesus para as pessoas? E para você, como você se vê nesse caminhar com Jesus? Tá tudo bem? Dá para melhorar? Melhorar sempre dá, gente. Em algum momento, por conta das atribulações do dia a dia, de tantas demandas, você diminuiu essa frequência, essa intimidade de andar com Jesus, dia a dia com Jesus? Ou está tudo bem? Hoje, a gente tem essa oportunidade todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas existem momentos que nos chamam a atenção.
para nós pararmos, centrarmos e pensarmos. E hoje é um dia excelente para isso. Jesus, Ele está à mesa. Nós vamos ceiar com Ele daqui a pouco. Como você está se apresentando a essa mesa para Jesus? Você tem condições nesse momento de sentar e comer com Jesus de boa? Ou você precisa falar alguma coisa para Ele? Você precisa pedir a Ele que segure a tua mão, que te ajude para você voltar para esse caminhar, voltar a segui-lo, melhor até do que como lá no início, porque agora você tem consciência de muito mais coisa, você está mais maduro. Então, queridos, que vocês aproveitem esse momento hoje de ceia para apresentar o seu coração para Jesus, antes de se assentar com Ele, e pedir a Ele realmente que te ensine, que te instrua, como fez com os discípulos. Naquilo que você tem dificuldade, pede com clareza e pede que Ele seja claro com você, que às vezes a gente tem dificuldade também. E fique atento para escutar a resposta dEle. Jesus hoje Ele não está aqui para julgar ninguém. Não é um momento de julgamento. Ele está aqui te convidando a essa reflexão. Te convidando a retomar, se você de repente deixou de pisar ali certinho nas pegadas dele, no caminhar dele, e de repente está acompanhando só ali do lado, como a multidão acompanhava. Se você não veio aqui hoje só porque é culto de ceia, aí eu vou lá cumprir lá, eu sou membro da igreja, eu sou batizado, então tem o dia da ceia, eu tenho que ir. Então que você aproveite esse dia de hoje. Os músicos podem subir, por favor. E aí eu gostaria que nesse momento vocês se levantassem. Nós vamos orar ao Senhor. Pedir que Deus nos mostre aquilo que nós estamos precisando aperfeiçoar, que eles nos ensinem, que eles nos ensine, né, aquilo que Ele quer de nós, que Ele esteja conosco, que Ele segure a nossa mão sempre, para que possamos de fato servi-lo com perfeição. Porque tanto os discípulos como nós tivemos o exemplo de quem é perfeito. E ser cristão é ser como Jesus. Lógico que a nossa humanidade não vai deixar sermos perfeitos como Ele, mas temos que nos aperfeiçoar nele todos os dias. Nós temos o melhor exemplo que poderíamos ter. Feche seus olhos. Senhor, primeira coisa que eu gostaria de fazer nessa manhã, te agradecer, porque o Senhor nos convidou para sentarmos à mesa contigo, e nós aceitamos, Senhor. Aceitamos porque sabemos que Tu és o único Deus, que Tu és aquele, Senhor, que morreu por nós, mas que ressuscitou e está vivo e anda conosco todos os dias quando nós permitimos, Senhor. Senhor, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa vir com a Sua doce voz e falar aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos saber mais de Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor, se por negligência, se por distração, Senhor, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor esperava de nós. Se em algum momento nós Te decepcionamos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Senhor, nós nos colocamos na Tua mão nessa manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a nossa fé, a nossa mente, Senhor, renovando, Senhor, o nosso coração. Se há algum irmão abatido, Pai, de coração entristecido, Pai, Senhor, cura esse coração, Senhor. Cura essa mente, Pai, que diz que ela não pode, Senhor. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e é o Senhor que nos fortalece.
Senhor, nós queremos caminhar, Pai, de maneira irrepreensível, Senhor. Queremos ser o melhor do reflexo de Cristo para aqueles que estão caminhando conosco, Pai. Queremos ser bons exemplos, Senhor. Queremos ser inspiração, Deus. Queremos ser aqueles que atraem os olhares, Senhor, das pessoas que precisam para Ti, Senhor. Não é para nós, Senhor, não é para a nossa glória, não é para nosso louvor, Deus, mas para engrandecimento do Teu nome, para que a palavra se cumpra, que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Mas para isso as pessoas têm que Te conhecer, Senhor, e nós somos a carta que apresenta, Senhor, Jesus ao mundo. Senhor, que nós possamos ser aqueles que vão de fato salgar, Senhor, iluminar. Vamos pisar nas Tuas pegadas e levar esse evangelho, Senhor. Querido, que você possa agora fazer a sua oração individual, enquanto os músicos elevam um louvor ao Senhor. Que você possa fazer a sua oração, preparar o seu coração para sentar. Lembra, você vai sentar à mesa com o Mestre. Como você está sentando à mesa? Conversa com Ele. Você está à mesa do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho.